Por que que muitas vezes os sintomas e crises de ansiedade acontecem um tempo após o acontecimento? Quando já estamos mais calmos e sem problemas atuais, começamos a ter essas reações. Silvia, o corpo demora de 3, sempre o número 3 é muito importante, até 3 meses para eu começar a ter uma crise, depois de eu ter desenvolvido um processo traumático, porque é o tempo que demora para o meu corpo conseguir entender e manifestar sintomas físicos. Olha só, as questões emocionais, nós sempre engolimos. Quando você tem um problema emocional, você aprendeu desde pequena a engolir, a não dar importância. Mas quando você tem um problema físico, você não é mais rápida. Então ele demora 3 meses porque, na verdade, você não ouviu que ele estava com problema emocional. Ele demora 3 semanas, por exemplo, porque você não ouviu que ele estava com problema emocional. Você não deu por ela. Mas você dá por ela quando você começa a ter dor de barriga. Você começa a dar por ela quando você começa a ter a visão turva. Você começa a dar por ela quando você começa a ter a aceleração cardíaca. Você diz, eu não estou bem. Alguma coisa se passa. Então, é nesse momento em que a gente começa a olhar com todo carinho o nosso corpo. E às vezes esse processo já avançou, tá bom? Vou aqui responder outra pergunta e depois eu venho aqui para a Florinda. Como conseguir ser um terapeuta de sucesso? Essa é uma das perguntas que mais aparece para mim, acredita? Mais do que saber só da ansiedade, porque tem muitos terapeutas que acabam desistindo da sua profissão, do seu chamado, do seu sonho, como aqui a gente já viu hoje uma mensagem semelhante, por conta de não conseguir ter pacientes para atender. Essa é a realidade. Eu não tenho pacientes para atender, e aí eu começo, até invisto em alguma coisa, mas depois eu não tenho retorno. E eu falo sempre, ainda ontem estava dando uma mentoria para os meus alunos, estava falando exatamente isso. É importante eu entender se o que você se formou, se a terapia que você fez, o curso que você tirou, não tem pessoas procurando, a chance de você não conseguir ter quem atender vai ser muito maior. Você vai ficar ali com uma coisa que é como se eu fosse... Vamos pensar que eu sou uma astróloga, certo? E se eu sou uma astróloga, normalmente as pessoas consultam muito até, né? Ai, como que é o meu signo? Ai, queria saber do meu signo. Mas ninguém quer pagar para esse serviço. São rasas as pessoas que pagam por esse serviço de astrologia. Logo, eu tenho menos pessoas para atender. Então, eu posso ter gastado muito dinheiro numa formação XPTO, como dizem os portugueses, de astrologia. Mas se eu não tenho pessoas para atender, o que vai acontecer? Vou desistir. Eu vou deixar de exercer a minha função, por quê? Porque eu não tenho para quem dar. Então, eu sempre falo, se você quer ser um terapeuta de sucesso, escolha bem a área que você quer atuar. Aí você vai falar, mas eu sou um terapeuta, mas eu gosto disso. Ok, você gosta disso, então vai pelo que você gosta. E se torne o melhor no que você gosta. Assim você será procurado. Tá? Se torne especialista naquilo que você gosta. Agora, se não, se a sua vontade, a maior parte de nós, terapeutas, nós queremos ajudar o outro. Então, procura resolver o que mais está dando problema atualmente, certo? Se eu sei que tem, por exemplo, olha só as estatísticas nesse exato momento. As estatísticas vocês podem entrar no Google e perguntar agora pelo telemóvel. Se eu colocar agora, abrir meu Google, vai estar assim. Quantas pessoas sofrem de ansiedade e depressão em Portugal? Vocês podem colocar no Brasil. Inclusive, o Brasil ganhou um ranking esse ano passado de pessoas mais afetadas. Os Estados Unidos também está lá em cima, ainda mais agora com o novo mandato, né? Não vou nem abrir a boca para falar disso aqui, porque coisas de políticas podem derrubar vídeos, né? Então, a quantidade de pessoas que estão passando por processos ansiosos, depressivos por conta dessas questões é enorme. Aqui em Portugal, nós temos uma estimativa que cada 5 pessoas, uma sofre de ansiedade ou depressão. Vocês viram aqui agora há pouco que eu perguntei quem tem alguém na sua casa? E teve vários eus, pessoas escrevendo eu, porque isso virou algo comum. Então, significa que há uma alta demanda, uma alta procura. Nós temos um rácio de 25 mil habitantes por psicólogo, por exemplo, do governo. Logo, automaticamente, pensa, 25 mil, às vezes é maior, a população da tua cidade, da tua freguesia, é menor que isso. Então, não tem ninguém aí para atender. Vamos pensar assim. Percebe o que eu quero dizer? Então, é importante a gente entender que existe uma alta procura por profissionais que estejam capacitados. Porque não é só estar capacitados. Os nossos pacientes, eles também estão ficando cansados do sistema convencional. Eu mostrei isso para vocês na aula 1 também. Porque se você for olhar, o método convencional não está fazendo resultado. A maior parte está ficando dependente de medicação
durante muito tempo e não sai daquilo. Se você perguntar o tempo médio de uma pessoa que está indo no psicólogo, o tempo que vai e a cura que teve, ou a melhora que teve, às vezes está indo há um ano e não teve uma melhora. Teve pequenas melhoras, mas tem muitas quedas. E o problema está no psicólogo? Não, o problema está no sistema. O psicólogo não tem culpa. Ele anda 4 anos dentro de uma faculdade aprendendo de muitas coisas. Depois ele sai e ele vai tentar atender tudo aquilo que ele aprendeu, às vezes, 2 meses sobre conteúdos. Eu estou falando porque eu sei o que eu estou dizendo. Tá? Então, automaticamente, ele não se sente preparado para aquilo, com tanta força. E depois, às vezes, ele demora para entrar no mercado de trabalho. E, às vezes, vai trabalhar em outras coisas, como aqui em Portugal. Então, o que a gente precisa entender? Que o paciente está procurando novos meios de saída, que não passem pelo medicamentoso, a maior parte das vezes. E nós temos, do outro lado, o que acontece do outro lado? Uma crescente de pessoas passando por esse sofrimento e precisando de uma resposta. Então, quando eu falo ser um terapeuta de sucesso, eu estou falando de você conseguir encontrar a área que mais precisem de você, se desenvolver nessa área e poder exercer essa área com tranquilidade e segurança. Porque isso vai fazer com que você tenha bastante resultados, tá bom? Fez sentido aí para vocês? Será possível implementar esses conhecimentos na educação e escolas? Muito possível. Nós temos vários profissionais formados biomicrohertz que estão, nesse momento, implementando em escolas de formas ainda locais, tá? Mas você pode, sim, fazer parcerias com a sua escola para ter um gabinete de atendimento, para ter projetos educacionais em relação aos traumas emocionais, a falar de como que a gente consegue encontrar no nosso próprio corpo isso. Vocês conseguem ajudar desde os pequeninos, de crianças, né? Nós temos terapeutas que trabalham com crianças, com jardim de infância, desde os pequeninos, conseguir entender melhor aonde que está no seu corpo esses traumas emocionais. É super possível, as escolas realmente estão necessitadas, porque nas escolas é um dos lugares que mais temos pacientes reais para atender. Seja o professor está sobrecarregado de tantas coisas que o governo coloca, do fato de ter que estar sempre se deslocando da sua própria casa para poder estar indo para escolas novas quando não está ainda quando ele ainda não está fixo na escola, efetivado. Então, seja o aluno que está passando por uma alta demanda de pressão emocional e não tem tempo com os pais em casa, e chega em casa e não tem tempo de qualidade. Na escola, muita pressão social com o fato do Instagram, das redes sociais, com o mundo perfeito que ele não cabe. Então, tudo isso é um potencializador para o circuito escolar ter essa necessidade de demanda. Então, trabalhar com esse público, eu acho que é algo muito importante aí para a nossa sociedade também. Quanto tempo leva para tratar uma depressão? Depende do paciente, depende do paciente, em primeiro lugar. Esse paciente está querendo ser tratado, esse paciente vai seguir o protocolo, vai fazer tudo necessário. Então, a gente tem um caminho, né? A gente faz um tratamento em 3 sessões para o paciente trabalhar a mente consciente, subconsciente e os estressores ativos. E a partir daí, a gente consegue dar resultado para esse paciente, tá bom? E aqui, boa noite, estou atravessando uma pré-situação de casulo. Saio de casa 4 horas, não suporto tantos olhares críticos de pessoas que me têm prejudicado e recolho 30 minutos depois, mais ou menos. Esse dia está feito, não consigo mesmo sair. Lourdes, é uma situação de pré-casulo e é muito importante porque se isso estiver gerando ansiedade, ou seja, estiver gerando respostas físicas, não só emocionais no seu corpo, vai fazer com que você possa passar por um processo mais de fobia social, de não querer olhar para as pessoas porque se sente criticada por elas. Então, quanto mais cedo você começar a pensar em você e tratar isso, entender quais são os pontos do seu corpo, qual foi a situação emocional que você passou, mais rápido você consegue voltar a viver a vida que você merece, tá, Lourdes? Isso é muito importante. Aproveita, assista as aulas que estão no ar, elas vão te ajudar a conseguir encontrar esse caminho, tá? 16,5% dos portugueses sofrem de ansiedade, estudo feito em 2013. E já está maior, tá, Jorge? Já está bem maior. Se você entrar na Organização Mundial da Saúde, você vai perceber que isso é bem maior do que você está colocando aí agora, atualmente.